Boa tarde, que a paz de Deus e o amor de Deus esteja com nossos queridos irmãos e as nossas queridas ovelhas nessa tarde, que você possa ter uma tarde de bênçãos e de prosperidade. Deus seja eternamente louvado, receba e tome posse da benção. Hoje a palavra profética e oração, nós vamos falar sobre a morte de Jesus. Então, a morte de Jesus. Amém? Então, abra sua Bíblia aí, Mateus 27, versículo 45. Amém? Então, vamos lá. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras queriam dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isto e disseram: ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. E Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitados. E saíram dos túmulos e depois da ressurreição de Jesus entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram estas pessoas. O oficial do exército romano e dos seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: de fato, esse homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam ali olhando de longe, eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia e o haviam ajudado. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Palavra, hein? Então aqui, esse tema, o tema hoje da palavra profética da tarde e oração, é a morte de Jesus. Então, queridos irmãos, queridas ovelhas, Jesus ele morreu na cruz, E olha só que interessante o que diz aqui, Jesus disse: Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras queriam dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, ele sendo o próprio Deus, um Filho de Deus, ele veio na terra e ele suportou as adversidades, suportou as humilhações como homem. Então até Jesus Cristo, aqui ele demonstrou que ele tinha o corpo físico, ele tinha sentimento. Ele até chamou a Deus falando que Deus o havia abandonado. Mas você, queridos irmãos, queridas ovelhas, eu profetizo, eu como profeta de Deus, digo a vocês: Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor, nunca lhe abandona. Quem abandona somos nós mesmos. Então nós mesmos, com as nossas atitudes, nós mesmos com as nossas condições, as nossas condutas, nós é que abandonamos Jesus, nós é que nos afastamos de Jesus. Mas Jesus hoje quer recebê-lo. Jesus quer que você morra para o mundo. Jesus quer que você morra para os prazeres da carne, os prazeres do mundo, e siga Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Jesus quer que você abandone os desejos terrenos, os desejos carnais, e siga o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus morreu, a cortina do templo se rasgou. E o que isso significa? Significa um novo surgimento, um novo pacto. Então, o que significa que quando nós aceitamos Jesus Cristo, que agora é o período da graça, da graça,
Quando Jesus nos aceita, o passado lhe é rasgado, o passado lhe é abandonado, e nós se tornamos uma nova criatura. E aqui também fala que os soldados viram que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. Oh, glória, hein? Então, queridos irmãos, queridas ovelhas, aceite Jesus Cristo. Você que está no mundo, né? Você está no mundo numa situação difícil, aceite Jesus como seu legítimo Salvador. Amém? Essa é a palavra profética da tarde. Deus seja eternamente louvado. E até o próximo vídeo. Quem ainda não me conhece, meu nome é Misael, evangelista Misael. Eu faço todos os dias vídeos de palavra de Deus e orações. Amém? Deus seja louvado. Nós vamos falar com Deus, vamos falar com Deus, pedir para que Deus nos dê força, né? Nos dê força para enfrentarmos as adversidades do dia a dia. Então vamos lá. Meu Deus e meu Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, entramos agora na sua presença, entramos agora no seu reino, o reino de Jesus, o reino de paz, o reino de salvação, o reino de esperança, e pedimos que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos dar força, nos dar garra, determinação, nos dar objetivo, foco, para que nós possamos enfrentar as adversidades da vida, as adversidades do dia a dia. Aqui, como diz a Bíblia, aqui Jesus morreu, e até mesmo Jesus, que se incorporou num corpo físico, sentiu que Deus havia abandonado, mas Jesus, nosso Deus, nunca nos abandonou. Quem nos abandona são nós mesmos, que abandonamos o caminho da fé, o caminho da esperança, o caminho da verdade, para que nós ficamos no caminho da perdição, no caminho da mentira, no caminho da escuridão. Então nós pedimos que o Senhor dê força, nos dê determinação, que o seu poder milagroso, que o seu poder extraordinário, que o Senhor nos dê força para enfrentar as situações do dia a dia. E aqui, como se diz, Jesus morreu, nós devemos também morrer para o mundo, para o pecado, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa é a nossa oração, nossa palavra profética da tarde. Deus seja eternamente louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se você crer, diga amém, e graças a Deus, e Deus te abençoe, e até o próximo vídeo, hein? Amém.